Ô meu povo preto, já reparou como a vida às vezes nos joga no fogo justo para temperar a nossa força? Me chamo Maria, mas pode me chamar de Vó Maria, ou melhor, Mariama, que no Yorubá é aquela que traz alegria. Tenho 72 anos de resistência. Vivi minha vida toda aqui em Piracicaba, criando raiz e história. E hoje, vim contar para vocês um causo que não só mudou minha vida, mas que pode acender uma fagulha na sua caminhada também. Antes de começar, me diz uma coisa, filha. Filho, de que canto desse Brasil ou desse mundo você tá me ouvindo hoje? Joga no comentário para eu sentir sua energia. Saber que minha história tá chegando em tantos cantos desse Brasil me enche de orgulho e me dá ainda mais gás para seguir compartilhando as lições que a vida, dura, mas justa, me ensinou. E pode acreditar, meu povo, você não vai se arrepender de ficar até o final, porque essa história tem sabor de quero mais. Eu cresci numa casinha humilde, dessas que o povo preto sabe fazer virar lar. As paredes eram de madeira envelhecida pelo tempo, e o telhado de zinco cantava quando o vento batia. Era a voz dos nossos ancestrais sussurrando que a gente não estava sozinho. Quando a chuva caía, o barulho no zinco virava música, um tamborzinho natural embalando nosso sono. O quintal era pura terra batida, marcada pelas pegadas dos meus pés descalços e pelas raízes das mangueiras que meu pai, homem de mão grossa e coração mole, plantou com tanto cuidado. A gente não tinha riqueza, mas tinha amor, tinha cheiro de comida no fogão a lenha e tinha o colo da minha mãe, aquela mulher forte que mantinha a casa de pé, mesmo quando o mundo doía. Naquela época, eu achava que a gente tinha tudo. E sabe de uma coisa? No fundo, a gente realmente tinha. A cozinha era o nosso quilombo. Ali, minha mãe, aquela mulher de mãos firmes e sorriso raro, comandava o fogão a lenha, transformando farinha e osso em banquete. O cheiro do café dela de manhã era mais que aroma, era alento, era resistência, pura. Era ali, entre panelas de ferro e risadas abafadas, que a gente forjava memórias, e por um instante esquecia que a vida do povo preto sempre foi dura. Meu pai? Homem reto como bambu, criado na lei do homem manda, mulher obedece. Na rua todo mundo respeitava. Seu Antônio é homem de palavra, diziam. Mas dentro de casa ele era a lei viva. Eu cresci achando que meu destino era engolir silêncios e afiar paciência, porque mulher preta tem que ser forte até quando dói. Minha mãe, aquela guerreira de olhos fundos, raramente reclamava, mas eu via. No jeito que ela segurava a agulha de costura com força, nos suspiros que escapavam quando ele virava as costas. Cada respiro fundo dela carregava um pedaço da maré que a gente não podia deixar transbordar. Minha mãe me ensinou que sorrir era nossa arma secreta. Sorria, minha neguinha, porque o mundo já tenta roubar nossa luz todos os dias, ela dizia, enquanto amarrava meu turbante com mãos firmes. Aquele sorriso dela, cheio de dor e doçura, era a herança de todas as mulheres da nossa linhagem, que escolheram rir para não chorar. Eu não sabia ainda, mas estava aprendendo a resistir com alegria, lição que carregaria para a vida. Eu era uma menina sonhadora, daquelas que deitava na rede vendo estrelas e imaginando mundos. Sonhava com livros, com viagens, com um amor que esquentasse a alma. Mas a vida do povo preto sempre cobra um preço pelos sonhos. Aos 17, meu pai, homem de outra época, decidiu meu destino. Um casamento arranjado. É para seu bem, ele disse, enquanto eu engolia lágrimas amargas. No dia do casamento, quando me vi no espelho com vestido branco e olhos vermelhos, não. Reconheci a menina cheia de luz que costumava correr descalça no quintal. Ali, naquela hora, entendi o que minha mãe quis dizer com às vezes a gente sorri para não enlouquecer. Aquela menina preta cheia de sonhos parecia ter sumido no ar. No seu lugar, só restava uma moça assustada, engolida num vestido branco que não era feito para o seu corpo, prestes a entrar numa vida que não era da sua escolha. Meu coração pesava, feito pedra, mas eu sabia que ali começava outra forma de resistência, a da mulher preta que sobrevive mesmo quando o chão some debaixo dos pés. E assim começou minha caminhada por uma estrada cheia de espinhos. Na hora que pisei naquele altar, eu já sentia no peito. Nada seria como eu sonhei.
Mas nem mesmo minha imaginação de menina criada no aconchego da roça podia adivinhar o tanto que a vida ia me ensinar na marra. O que veio depois? Foi luta, foi dor, foi descobrir uma coragem que eu nem sabia que tinha. Mas essa história tá só no começo. E eu juro por toda a minha ancestralidade que ela vai te surpreender. Porque quando a gente acha que a mulher preta tá encurralada, é justamente aí que ela mostra a fibra que herdou de todas que vieram antes dela. Os primeiros meses foram de aprender a morder o lábio e abaixar a cabeça. Mas não por fraqueza, por estratégia. Eu me dobrei, mas não quebrei. Fazia tudo certinho, na esperança de que um dia aquela casa pudesse virar um lar. Mas felicidade, de mentira, não enche barriga de ninguém, e eu estava prestes a descobrir que existem muitos jeitos de uma negra se levantar, mas não demorou muito para eu cair na real. Meu marido era daqueles que na rua falava baixo e sorria para a vizinhança, mas dentro de casa virava outro homem. As críticas vinham devagar, feito veneno pingando. O feijão tá sem tempero, que demorou para trazer meu café? Cada palavra era uma faca. Cada olhar me gelava a espinha. E o pior. Eu achava que era assim mesmo, porque foi o que aprendi vendo minha mãe calar a boca para manter a paz. Mulher que é mulher aguenta, pensava. Eu repetindo o que sempre ouvi. Só que tinha um problema. Meu coração de negra inquieta não se conformava. Tinha uma voz lá no fundo, herdada das minhas avós que plantaram mandioca com um bebê no colo que sussurrava. Isso não tá certo, minha filha. Ninguém merece. Viver com o coração na mão dentro da própria casa. Mas calar essa voz era mais fácil do que enfrentar o mundo. Pelo menos naquele momento. As críticas viraram berros. Você não serve pra nada! Ele gritava. E eu, como boa menina criada para obedecer, comecei a acreditar. Minha autoestima, que minha mãe tanto tentou cultivar, foi murchando como planta sem água. Até que um dia, num sopro de raiva, veio o primeiro tapa. Foi num dia qualquer. Ele chegou puto da vida. Eu demorei 2 segundos para abrir a porta e pá! A mão dele marcou minha pele mais fundo que ferro quente. Na hora, o mundo desabou, mas as lágrimas não vieram. Fiquei parada, ouvindo o eco das palavras dele. Isso é para você aprender, negra. Aquele negra saiu como se fosse ofensa, sendo que era meu maior orgulho. Naquela noite, enquanto passava banha de carneiro no rosto inchado, o mesmo remédio que minha avó usava, algo dentro de mim começou a ferver. Não era medo, era raiva. Raiva daquele homem. Raiva dos meus pais que me ensinaram a aguentar. Raiva de um mundo que acha que corpo de mulher preta é território aberto. Mas principalmente, raiva de mim mesma por ter acreditado que merecia aquilo. Aquela primeira tapa foi só a brecha. Depois veio o dilúvio. Cada prato quebrado, cada resposta errada, era motivo para ele descarregar o ódio em cima de mim. Virei sombra na minha própria casa, engolindo grito e fingindo que estava tudo bem. Quando saía na rua. Para quem eu ia pedir ajuda? Ninguém metia a colher em briga de marido e mulher, ainda mais quando a mulher era preta e pobre. Até que veio meu menino. Aquele pedaço de mim com olhos de esperança. Quando ele me abraçava com seus bracinhos gordos, eu sentia as costas endireitar. Não estava mais lutando só por mim. Estava lutando pelo futuro de uma criança que merecia crescer ouvindo riso, não berro. Merecia ver a mãe dele de cabeça erguida, não curvada como árvore machucada pelo vento. O estalo veio num dia qualquer. Tava olhando ele brincar no quintal, sujo de terra e feliz, quando de repente percebi. Ou eu quebro esse ciclo, ou meu filho vai crescer achando que isso é amor. Na mesma hora, a voz da minha avó, aquela que foi escrava, mas criou os filhos livres, ecoou na minha cabeça. Negra não nasceu para ser gado de homem nenhum. Aquele riso dele, gostoso de criança cheia de graça, foi o meu chamado da ancestralidade. Na hora veio a certeza. Ou eu mudo essa história hoje, ou amanhã ele vai crescer achando que amor tem gosto de sangue na boca. Mas confesso, minha. Gente, coragem não veio de repente. Primeiro foi só um pensamento fugindo, igual passarinho assustado. Eu ficava imaginando a gente num canto qualquer, eu e ele, livres feito vento. Esses devaneios viraram meu santuário. O primeiro território, que ninguém podia me tirar. Aos poucos, a esperança foi criando asa. Comecei a reparar nos movimentos dele, nas horas certas, nos cantos da casa onde deixava dinheiro esquecido.
Guardava migalhas. Um troco aqui, um favor ali. Não era plano ainda. Era só um instinto. De mãe guerreira acordando. Porque quando o filhote está em perigo, até a cobra mais quieta mostra o dente. E eu? Eu era filha de Dandara, mesmo sem saber direito na época. Naquele tempo, eu não tinha mapa nem bússola. Só tinha certeza que precisava sair. E quando a mulher preta decide transformar sua vida, até o universo conspira a favor. Senti duas forças brigando dentro de mim. O medo, velho conhecido que sussurrava, melhor o diabo conhecido. E a esperança, aquela chama teimosa que minha bisavó trouxe da África e ninguém conseguiu apagar. Comecei meu tesouro de guerreira. Moedas escondidas no pote de farinha, notas amarradas numa trouxa de pano debaixo do colchão. Ele controlava até o sal, mas não conhecia a astúcia das mulheres da minha linhagem. Cada centavo era semente, de liberdade. E eu regava com lágrimas e suor quando ninguém via. O maior desafio? Não ter para onde correr. Minha família tinha se perdido no tempo. Os amigos sumiram quando o casamento azedou. Mas aí, lembrei do que minha avó sempre dizia. Casa de preta é onde tem panela no fogo e colo para acolher. Foi quando entendi. Minha rede de apoio não estava pronta, eu é que teria que tecer os fios. O mundo ao meu redor vivia pregando que casamento é para sempre, mulher tem que aguentar. Até a pastorinha da igreja dizia que eu devia orar mais. Mas quando via meu menino dormindo, aquela boca mole, aquelas mãozinhas abertas, eu ouvia. Um tambor batendo no meu peito. Não, não, não! Ele não vai crescer achando que amor dói. Só que o inimigo é esperto. Ele farejou minha revolta antes mesmo de eu entender direito o que estava sentindo. Os ataques vieram mais fortes, cada xingamento mais alto, cada empurrão mais cruel. Eu sabia ler os sinais. Ou eu caía fora logo, ou não ia sobrar nada de mim para contar história. Foi aí que me lembrei da Dona Joana, aquela vizinha cor de jabuticaba madura que sempre me tratou como gente. Num dia que ele saiu pra farra, fui lá, com voz trêmula e olho no relógio. Sei que não é da sua conta, mas precisa de um lugar para passar uma temporada? Ela nem deixou eu terminar. Me puxou para dentro, serviu um café forte e soltou a pérola. Minha filha, nós é como cana. Quanto mais o mundo tenta moer, mais doce a gente fica. Mas tem hora de cortar o mal. Pela raiz. Aquela vizinha sábia me deu o conselho que mudou tudo. Maria, use a esperteza que veio nos genes da nossa gente. Homem bravo é igual boi no curral. Só vê o que tá na frente. Você é esperta como as nossas que cruzaram oceanos e montanhas com criança no colo. Faça seu plano no silêncio. E eu fiz. Nos dias que seguiram, virei atriz da minha própria vida. Servia o café dele como sempre, mas por dentro estava contando os minutos até ele sair. Cada saída era a chance. Uma peça de roupa aqui, um documento ali, tudo escondido no fundo do baú onde ele nunca botava a mão. As roupinhas do meu príncipe eu embrulhava em panos velhos. Quem olhasse achava que era trapo para vassoura. Agora me conta, minha filha, o que você faria no meu lugar? Joga nos comentários pra gente trocar essa força. Sua palavra pode ser a luz que outra irmã precisa nessa escuridão. Não esquece de se inscrever. Toda história de resistência. Merece plateia! Enquanto isso, eu seguia meu plano com as mãos tremendo, mas o coração firme. Até o dia em que o relógio da liberdade bateu a hora certa. Chegou a hora, minha gente. Aquele dia que eu tanto planejei na sombra. Ele saiu cuspindo ordens como sempre. Janta pronta quando eu voltar. Esperei até o barulho do carro sumir no fim da rua. Aí olhei pro meu menino, vi meus próprios olhos assustados nele e soube. Ou era agora, ou nunca mais. Agarrei as trouxas que tinha escondido atrás do tanque. Sabia que ele nunca botava os pés lá. Peguei a mão do meu filho e disse baixinho. Hoje a gente vai brincar de coragem. A porta rangeu quando abri. Parecia um grito. Cada passo na Zima Tinonzind. Calçada doía, como se meu pé tivesse raiz naquela casa maldita. Não tinha plano perfeito. Só o instinto que toda mãe preta carrega. Vai ter futuro sim, mesmo que eu tenha que inventar ele no caminho. A rua era longa, minhas pernas fracas, mas eu sabia que atrás daquela esquina tinha uma vida que a gente merecia. Meu menino apertou minha mão com aquela confiança cega que só criança tem. Mãe,
A gente vai pra onde? Ele não entendia, mas sentia. Tava tudo diferente. E eu, com a voz mais firme que consegui, vamos pra onde a gente possa respirar, meu filho. A casa da dona Joana foi nosso primeiro porto seguro. Aquela mulher de cabelo branco e abraço quente me recebeu sem perguntas. Entra, minha filha. Casa de preta nunca falta um prato e um canto pra irmã necessitada. Ficamos só 3 dias, mas foram os dias que me salvaram. Ela, que conhecia os caminhos invisíveis da cidade, me levou até um abrigo onde outras guerreiras como a gente se escondiam para renascer. O lugar era simples, 4 paredes, cheiro de água sanitária e leite derramado. Mas ali eu descobri uma coisa. Solidão de mulher preta é ilusão. No refeitório, troquei olhares com outras Marias, outras Joanas, todas com histórias que doíam na alma. Umas tinham marcas no braço, outras no pescoço. Todas tinham aquele mesmo brilho nos olhos. O fogo que ninguém conseguiu apagar. Foi numa dessas noites, ouvindo o ronco baixinho das crianças dormindo, que eu comecei a planejar nosso novo mundo. Com a ajuda das irmãs do abrigo, descobri que minha mão, essas mãos que ele dizia que só serviam para lavar roupa, podiam costurar, cozinhar para vender, até escrever meu nome num papel de aluguel. A liberdade, eu descobri, começa quando a gente para de acreditar nas mentiras que nos contaram. Minhas mãos, essas mesmas que ele dizia que só serviam para bater roupa no tanque, tinham um dom herdado da minha mãe, a arte de transformar pano em beleza. Com uma agulha, linha e aquele ferro emprestado do abrigo, comecei a costurar histórias, de recomeço. Cada ponto era um verso novo no poema da nossa liberdade. Remendo feito, orgulho inteiro. Meu menino era meu ajudante. Passava a linha, escolhia os botões. Nosso jogo era inventar nomes para os clientes. Hoje a gente vai costurar para Dona Felicidade, mãe. Ele não sabia, mas estava aprendendo a lição mais importante. Trabalho honesto enobrece, seja ele qual for. Mas nem só de linha vive a costureira. Tinha noite que o medo vinha com força e eu ficava vigiando a porta, ouvindo passos na calçada. Até que um dia, com as economias guardadas num pote de café, alugamos nosso cantinho. Quando entrei, naquele quarto com chão de cimento e uma janela para o sol, senti pela primeira vez: isso aqui é meu. Minha casa, minhas regras, minha vida. E foi naquele colchão no chão, com meu filho roncando do lado, que eu entendi o que minha mãe quis dizer quando falou que preto que conquista um canto, conquista o mundo. A gente estava longe de vencer, mas já estava no jogo. Aquele cubículo sem graça virou nosso palácio. Uma cama, 2 pratos e um fogão que as irmãs do abrigo deram de presente. Meu menino correndo de um lado para o outro, rindo daquele riso que já não vinha com medo escondido. Só alegria pura. Na primeira noite eu deitei no chão para ele ficar com o colchão e olhei para o teto. É pouco, mas é nosso. Fui tecendo nossos dias como faço com minhas costuras, ponto a ponto. Ele na escolinha pública, de uniforme limpinho que eu mesma fiz. Eu com minha máquina de costura usada que comprei à prestação. A vida ia clareando devagar, como o sol que entrava pela nossa janela sem cortina. Hoje, quando olho para trás, vejo que a gente carrega 2 heranças. A dor que a gente supera e a força que a gente descobre. Aprendi que medo é só visitante, não mora onde a gente não deixa. E coragem? Coragem é filha da necessidade. Neta daquela voz ancestral que sussurra: levanta, minha filha, que a estrada é longa, mas o destino é seu. Se tem uma coisa que quero deixar marcado no seu coração é isso aqui. Nós é de ferro, meu povo. Porque quando a gente acha que tá no fim, é só o começo de outra batalha. E dessa a gente já começa mais sabido. Sua força tá aí, guardada onde só você pode alcançar. Bota fé nela e vai. O primeiro passo dói, o segundo cansa, mas o terceiro... o terceiro já vem com o vento te empurrando. Cada murro que levei da vida achava que ia me quebrar. Só depois entendi. Eram as mãos da ancestralidade me moldando, igual barro nas mãos da oleira. E você aí, minha filha, ouvindo essa história com o coração apertado, presta atenção no que vou dizer. Nenhuma dor é para sempre. O mesmo chão que a gente cai é onde a gente aprende a se levantar. Meu menino, hoje homem feito, é a prova viva
criado entre desafios, mas nunca sem amor. Quando ele me abraça e fala, "Mãe, você é minha heroína", eu sinto o sabor doce da vitória. Mas não se engane. Perdoar foi minha guerra mais dura. Não para limpar a mancha do que fizeram comigo, mas para tirar esse peso das minhas costas. Perdoei como ato de guerra, porque ódio é corrente e eu escolhi voar. E para você que está ouvindo, sua saída existe, mesmo quando você não enxerga. Pode ser um abrigo, uma vizinha, um talento escondido. A semente da sua liberdade já está aí, só precisa regar. Como eu. Eu me achei na costura. Você vai se achar também. Porque sangue de guerreira não corre. Batalha. Escuta aqui, minha filha. Recomeço não é coisa de cinema. Não vem com música bonita nem data marcada. É dia após dia construindo seu chão com o que tem. Às vezes só com migalhas e lágrimas. Mas acredite, enquanto seu coração bater, seu caminho não acabou. Eu, Maria, que apanhei da vida até esquecer meu próprio valor, tô aqui hoje de pé para te dizer: se essa véia raiz conseguiu, você também alcança. A luz! Ela vem. Pode ser uma fresta de sol no barraco, o sorriso do seu filho, um bom dia de estranho no ônibus. Nós aprende a ver claridade, onde os outros só veem escuridão. Herança de quem sobreviveu a porões e senzalas. Minha história é uma em milhares, mas se ela te fez respirar mais fundo e pensar, eu também posso, então minha missão tá cumprida. Agora faço seu convite, não por egoísmo, mas por irmandade. Passe essa história adiante. Compartilha com aquela vizinha quieta, com a moça do caixa do mercado, com quem você nem conhece, mas sente que tá precisando. Nos comentários, conta qual parte te tocou mais. Tua palavra pode ser o empurrão que salva uma vida hoje. E lembre-se, ninguém te disse, mas eu digo agora, merecer você já merece. Agora é só ir lá e tomar. O mundo é seu também, minha rainha. Se essa história plantou uma sementinha de esperança no seu coração, então minha missão tá completa. Mas olha só, minha filha. Sua voz também é semente. Cada comentário seu pode regar a coragem de outra irmã aí do outro lado da tela. E se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente compartilha uma história real de luta e luz, porque nós é teia, nós é rede. Eu sou Maria, mas pode me chamar de vó. Essa que vos fala já foi espinho. Hoje sou flor. E se tem uma coisa que aprendi nessa caminhada, é que Deus dá o frio conforme o cobertor. E a gente, povo preto, sabe costurar até o pano mais fino virar manta quente. Que seu caminho seja iluminado por Deus, que você lembre sempre, até a fênix era cinza antes de voar. Meu abraço vai com você, e quando a estrada apertar, lembre que tem uma véia de Piracicaba torcendo por você. Deus te abençoe. E vamos que vamos, porque o mundo ainda vai conhecer nossa força.